Só pra ver. Oi, meu nome é Jéssica, tudo bem? Um, dois, três, Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Eu sou a Jéssica e hoje a gente vai estar mergulhando mais um pouquinho no universo da aromaterapia. O objetivo é trazer para vocês alguns óleos essenciais aqui, alguns mais populares, outros nem tanto, mas que eu acredito que tem muitos benefícios para serem explorados e que vocês vão gostar. Então, se você está iniciando agora na aromaterapia, esse vídeo é para você. Aproveita, já pega um papel, uma caneta, já deixa o bloco de notas preparado, porque a ideia é trazer para vocês muitas dicas práticas mesmo. E que vocês tenham receitinhas que possam utilizar no dia a dia e que seja bastante dinâmico. Antes de começar, eu gostaria de trazer atenção para 2 pontos aqui. E o primeiro é, mesmo fazendo uso com muito cuidado, que é o nosso objetivo aqui nos vídeos, né, explicar para vocês maneiras de se utilizar os óleos essenciais com segurança, existe um grupo que precisa de um cuidado muito especial para o uso e para a aplicação da aromaterapia no dia a dia, que são as crianças, as gestantes, pessoas com algum tipo de comorbidade. Então, se alguém sofre com pressão alta, tem um problema cardíaco, é importante que esse grupo de pessoas converse com o seu médico e avalie o uso do óleo essencial como um todo. Então, prestem atenção nesse ponto. E outra dica, que na realidade é um plus aqui no vídeo, tá, Gé, mas como que eu sei que o óleo essencial é um produto de boa procedência? Como eu sei como comprar um bom óleo essencial? Eu vou em algum lugar? Como que eu avalio? Como que funciona? Vamos começar. Primeiro, todo óleo essencial é um produto 100% natural e puro. Então, lá no campo composição da embalagem, do rótulo, você precisa se atentar se tem apenas um componente. Então, essa já de cara você consegue saber se o óleo essencial é puro ou não. Se tiver mais de um componente ali, é porque já não é um produto 100% puro, né? Ele tem algum tipo de diluição ou de mistura. Segundo, se atente à embalagem do produto, tanto do óleo essencial quanto do óleo vegetal. A embalagem do óleo essencial precisa ser de vidro, porque o óleo essencial ele entra em contato quando ele é de plástico, por exemplo, e acaba degradando esse plástico. Até funciona como um solvente. E quando isso acontece, acaba trazendo plástico para a solução do óleo essencial. E aí, quando você menos perceber, você vai estar utilizando plástico na pele, inalando, enfim. Então, óleo essencial precisa estar numa embalagem de vidro. E ambos, o óleo vegetal como o óleo essencial, precisam estar em embalagens do tipo âmbar. Essas embalagens mais escuras, sabe? Por exemplo, esse vidrinho mais escuro é assim que precisa estar um óleo essencial e um óleo vegetal. Mas por quê? Eles são compostos naturais, como a gente já viu por aqui, e são muito instáveis. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande com a oxidação desses produtos. Então isso evita que a luz entre em contato com o produto que está ali dentro e vai garantir, vai conservar, vai preservar melhor as propriedades do produto. Então isso é muito importante de a gente avaliar. Inclusive, é uma dica para te dar. Preste atenção onde você armazena os seus óleos essenciais, onde você armazena os seus óleos vegetais, porque a gente tem um hábito aqui de guardar tudo no banheiro. Tudo que é cosmético, tudo que é produto, a gente guarda tudo no banheiro. E não é o lugar mais adequado para a gente guardar esse tipo de produto, porque a gente precisa evitar fontes de calor, precisa evitar a umidade, evitar contato com o sol. Então, preste atenção nisso. Ali na embalagem tem as dicas de conservação, de armazenamento, para que a gente possa ter o máximo de propriedade durante todo o período de validade do produto, certo? Isso também é de extrema importância. E terceiro, por último e não menos importante, eu venho falar para vocês sobre os selos que vocês vão encontrar nas embalagens. Prestem atenção nisso. Quando um produto, quando uma embalagem ele tem algum tipo de selo de certificação, seja vegano, 100% natural, orgânico, ele precisa passar por uma outra empresa que vai fazer justamente essa certificação.
Então, ela vai verificar se aquilo que a empresa está dizendo que é, de fato, ela é daquela forma. Então, uma empresa que tem muitos selos de fabricação no seu próprio produto acaba te passando mais credibilidade, mais confiança para o cliente. Ela está de fato, ela se importa com aquele produto e ela quer passar essa confiança para você. Então, quando você for comprar e você vai avaliar um óleo essencial sem nenhum tipo de certificação, sem nenhum tipo de selo, e um outro que traga todas essas certificações, esse que vai estar com as certificações acaba passando uma maior credibilidade, uma ideia de uma marca mais séria, mais comprometida com a qualidade dos seus produtos. Dê preferência para esse tipo de produto, esse tipo de marca também. São dicas bem importantes, certo? E agora vamos falar aqui um pouquinho então sobre quais seriam esses óleos essenciais que eu escolheria, como que a gente pode utilizar. E a gente vai começar falando sobre o óleo essencial de eucalipto. Tenho certeza que vocês já devem ter escutado uma avó, uma mãe, alguém falando como o chá de eucalipto é bom para a gente respirar quando a gente está gripado, alguma coisa nesse sentido. E o óleo essencial de eucalipto vem justamente nessa linha. Ele é maravilhoso para fins respiratórios. Então, como a gente conversou, quando eu quero os benefícios respiratórios para resfriado, para gripe, eu vou utilizar o meio da inalação como forma de uso. Então, você fazer a inalação do óleo essencial de eucalipto vai te trazer benefícios incríveis para o trato respiratório. Ele é um excelente expectorante. Então, quando você está com aquela tosse carregada e tudo mais, o óleo essencial de eucalipto ele vai te dar um empurrãozinho, vai te ajudar a utilizar dessa forma. E ele tem um outro benefício que já não é tão explorado, e aí é para se utilizar como uso tópico mesmo, que é uma função anti-inflamatória. Então, ele é muito bom para você utilizar, por exemplo, para quem pratica bastante atividade física, para quem trabalha muito em pé, tem uma rotina muito intensa, que chega em casa e tá com dor nas pernas, com aquela sensação de pés cansados. É excelente você utilizar o óleo essencial de eucalipto como uma massagem, por exemplo. Você pode diluir num óleo vegetal, ou então aplicar num óleo junto num escalda-pés, e já vai estar te fazendo essa função também. Então, digamos que você é essa pessoa e você quer utilizar o óleo essencial de eucalipto como uma massagem. Aí eu vou te passar aqui uma receitinha, vou te explicar como utilizar, a quantidade de óleo de vegetal, a quantidade de óleo essencial para que isso seja de uma forma segura. Você pode utilizar 30 ml do óleo vegetal, óleo de amêndoas doces ou óleo de copaíba e 15 gotas do óleo essencial de eucalipto. Você pode pingar essas gotinhas, fazer a mistura e aplicar na região do corpo de interesse. Então, eu tô com dor nas pernas, vou aplicar na perna, dor nos ombros, enfim. Você aplica na região de interesse que você quer justamente esse alívio da inflamação, da dor muscular. Tá bom, Jé. Você me falou que eu posso utilizar o óleo vegetal de amêndoas doces ou o de copaíba. Como é que eu faço para escolher? Isso vai depender do quanto que você já tem conhecimento do produto que você já tem em casa a respeito dos óleos vegetais. O óleo de amêndoas doces, ele é um óleo mais versátil. É um óleo muito coringa e ele é bem levinho. Então, ele é muito bom para você utilizar em regiões grandes do seu corpo, porque absorve bem, ele flui bem, tem um ótimo custo-benefício. Então, ele é um óleo mais coringão, assim, que você pode ter em casa para sempre que você quiser aplicar óleo essencial na pele, você utiliza o óleo de amêndoas doces como o veículo, como o óleo carreador. Ele tem essa principal função. Então, ele vai ajudar a carregar o óleo essencial até a região de interesse, aqui no caso, o músculo inflamado. E o óleo vegetal de copaíba, ele é mais do que só um óleo carreador. Ele já traz consigo benefícios terapêuticos, então ele vai agregar essa função anti-inflamatória. Então, se você for comparar o uso do óleo vegetal de amêndoas doces, do óleo vegetal de copaíba, você vai perceber muito mais rápido, um efeito muito mais rápido, mais poderoso nessa função anti-inflamatória com o óleo de copaíba. Então, seria basicamente isso. Qual que é a minha dica para vocês? Eu tenho dores musculares muito recorrentes. É algo normal na minha vida. Todo dia eu tô com uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. Eu pratico muito exercício físico, eu trabalho muito em pé. Então, já usam óleo essencial de copaíba
como um ajudante teu junto aí com o óleo essencial de eucalipto. Agora, se isso para você é algo muito pontual, não acontece tanto, e você não quer investir num óleo vegetal com tantas propriedades anti-inflamatórias, aí você utiliza o óleo de amêndoas doces que você vai poder ter em casa e poder utilizar para outras aplicações também, certo? O próximo óleo essencial que eu tenho aqui para passar para vocês é o meu preferido. O meu e o do mundo, inclusive, que é o óleo essencial de lavanda. O óleo essencial de lavanda, ele é o mais consumido no mundo, ele é o mais conhecido do mundo e, para mim, ele é um dos mais versáteis que você pode ter e de uso muito seguro. O óleo essencial de lavanda, ele é conhecido principalmente pelo efeito relaxante dele. Então, é muito normal a gente até ver alguns memezinhos pela internet de pessoal querendo tomar banho de lavanda para ficar tranquilo e tudo mais. Então, ele realmente tem esse efeito muito poderoso, né, pela via da inalação. Então, você pode utilizar umas gotinhas no travesseiro, pode colocar no difusor ultrassônico, pode colocar no difusorzinho de tomada, pode fazer uma massagem na planta dos pés, por exemplo, um pouquinho antes de dormir. São algumas formas que você vai ter e todas elas vão te dar esse efeito relaxante. A lavanda, ela te ajuda a pegar no sono mais rápido, né? Então, para quem tem esse pensamento muito acelerado, tem dificuldade de pegar no sono, a lavanda é um óleo essencial incrível. E ela pode ser utilizada também, o uso tópico, para vários benefícios. Como a gente ouviu no vídeo anterior, ele é muito bom para queimaduras, para tratamento com queimaduras. Então, você pode fazer a diluição do óleo de lavanda da mesma forma que o óleo de eucalipto. Então, eu vou utilizar lá 30 ml do óleo vegetal de amêndoas doces, mais 15 gotas do óleo essencial de lavanda e vou aplicar sobre a pele. Ele vai ajudar a ter uma função cicatrizante, a uma função calmante, clareadora. Então, tudo aquilo que você tiver, que você quer esse benefício, você pode estar utilizando dessa forma tópica. Então, por exemplo, um pós-cirúrgico, que você tem uma cicatriz, que você gostaria de dar uma melhorada no aspecto daquela cicatriz, pode passar dessa forma o óleo essencial de lavanda. Ele vai estar te trazendo esses benefícios. Ele nutre a pele. Então ele ajuda quando a gente fala assim daquele aspecto casca de laranja das pernas, que as pernas não ficam tão bonitas, que as mulheres odeiam. Essa forma de uso com o óleo vegetal. Aí até a gente pode utilizar o óleo de semente de uva, que é muito antioxidante, ajuda nessa função também. Pode ser utilizada na pele sem problemas nenhum e vai estar trazendo todos esses benefícios. Pode ser utilizado em picada de inseto, enfim. O óleo essencial de lavanda, ele é extremamente versátil. Se fosse para ficar falando dele aqui, daria para a gente fazer um vídeo inteirinho só dele, que tem muitas formas de uso. E com certeza estaria aqui nessa listinha de óleos para você já ir se aventurando. O terceiro óleo essencial que eu vou trazer aqui para vocês é o óleo essencial de melaleuca, ou tea tree, como ele também é conhecido. A principal função dele é a ação antimicrobiana. Então, ele é muito utilizado para esse fim, até como eu já mencionei, o fato daquelas acnes bem inflamadas, que já estão bem vermelhinhas, ele é ideal para se utilizar dessa forma. Então, você pode pingar uma gotinha do óleo essencial de melaleuca num cotonete e aplicar sobre a acne. Por quê? Para que o bulbo não tenha o contato direto com a acne, você acaba trazendo algum tipo de contaminação para dentro do óleo essencial. Então, é bacana que seja feito dessa forma. Vou até exemplificar aqui para vocês, porque a embalagem dos óleos essenciais da Hebe, ela ajuda bastante com relação a isso. Então, essa é a embalagem do óleo essencial e ele tem um bulbo aplicador que facilita bastante. Então, você tem um ótimo controle das gotinhas, você só pega, pinga uma gotinha no óleo no cotonete e aplica diretamente na pele. Então, acaba ajudando bastante esse tipo de embalagem no momento de aplicação. Outras formas de uso do melaleuca por exemplo, para fungos que você pode ter nos pés, nas unhas. Então, você pode colocar umas 2 gotinhas numa base de esmalte e passar ele normalmente. Pode acrescentar uma gotinha do óleo essencial de lavanda aí, para que não dê um aspecto tão ressecado para a unha. Ele é muito importante, vai estar ajudando na saúde da sua unha. Para quem tem problema com odores nos pés e com fungo nos pés, pode fazer até uma diluição do óleo essencial de melaleuca num óleo vegetal. Então, a gente falou de copaíba, por exemplo, que vai estar ajudando,
ou o de amêndoas doces. Você vai utilizar lá os 30 ml do óleo vegetal com as 15 gotinhas do óleo essencial e vai estar passando no seu pé. Pode passar quando você for dormir, né? Porque é um momento onde você não vai estar andando, onde aquele óleo não vai estar te incomodando tanto, num pós-banho. Ele é maravilhoso com essa função. Então, essa função antimicrobiana do óleo essencial de melaleuca, ela é maravilhosa e é um efeito quase que instantâneo, assim, sabe? É muito incrível. Você passa e você até se surpreende com o resultado, porque geralmente passa à noite quando você acorda, aquela acne já não tá mais tão inflamada, já não tá te incomodando tanto e é maravilhoso. E aqui eu até gostaria de chamar a atenção de vocês para falar sobre o hidrolato de melaleuca. Então, lembrando lá que o óleo essencial é o produto principal da destilação a vapor, mas existe um subproduto dele que é o hidrolato. O hidrolato de melaleuca, ele vai possuir alguns dos constituintes que existem no óleo essencial de melaleuca, só que numa complexidade menor, numa concentração menor. Então, é uma maneira muito boa de você começar a explorar o universo de aromaterapia sem medo no seu dia a dia e que vai te trazer muitos benefícios. O óleo essencial de melaleuca ele é maravilhoso para peles e cabelos oleosos. Então, o hidrolato de melaleuca você pode utilizar diariamente para esse fim. Pode aplicar no rosto ou pode aplicar no cabelo. Vou mostrar para vocês. Essa é a embalagem do hidrolato. Ela é muito fácil de ser utilizada, ela é uma embalagem em spray. Então, você só abre aqui e aplica o spray. Então, você consegue utilizar facilmente. Então, você pode aplicar diretamente no rosto. Eu gosto de aplicar até pré-maquiagem, pós-maquiagem, como um hidratante mesmo, sabe? E pode aplicar no couro cabeludo também, para quem sofre com a raiz um pouco mais oleosa. Então, o hidrolato de melaleuca, ele é maravilhoso por isso. Porque daí o cheiro não é tão intenso, ele já tá mais diluído, você consegue utilizar diretamente na pele. E aí aqui é bem legal, até como dica, né? Você pode utilizar uma forma mais segura até em crianças e em pets. Por que eu tô falando isso para vocês? Pets são mais sensíveis aos óleos essenciais do que os seres humanos. Então, quando a gente fala de uma concentração de óleo essencial diluída no óleo vegetal e passada diretamente na pele de um ser humano, para um cachorro, a gente teria que diluir 8 vezes mais do que eu estou utilizando para um ser humano. Para um gato, eu teria que diluir 16 vezes mais do que eu estou passando para um ser humano. Ou seja, eles são muito mais sensíveis aos óleos essenciais. A gente precisa cuidar quando quer utilizar óleo essencial com pet. E o hidrolato é uma forma de a gente estar fazendo isso de maneira bastante segura. Então, eu tenho um cachorro que sai muito, corre, acaba se machucando, cria um machucadinho. O hidrolato de melaleuca vai ajudar a fechar essa ação antimicrobiana para não inflamar, para não ter nenhum problema. Eu posso passar o hidrolato de lavanda se eu tiver um cachorro muito agitado e eu não quiser se eu quiser dar uma acalmadinha nele, é uma forma de passar também. Enfim, os hidrolatos, de forma geral, eles acabam carregando alguns dos benefícios dos óleos essenciais e podem ser aplicados dessa forma. É uma dica muito boa para quem quer utilizar produto natural nos seus bichinhos, né? E até em crianças também. Então, eu tenho um filho que de vez em quando tá com um calo no pé, porque machucou, porque tá ruim, vai lá e passa um pouquinho do hidrolato, porque vai ajudar, vai hidratar, vai evitar que inflame e tudo mais. É uma maneira bastante segura de utilizar. E já que a gente falou do hidrolato de lavanda, a gente vai relembrar aqui que ela também pode ser utilizada para aqueles mesmos fins. Então, Jéssica, se eu tenho hidrolato de lavanda, talvez eu não precise fazer a diluição com óleo vegetal. Se eu tenho a pele queimada, eu posso utilizar ele também. Então, esses são os fins que a gente pode estar utilizando esse tipo de produto da aromaterapia para diversos fins também. E agora vamos falar um pouquinho sobre o alecrim. O alecrim é um óleo essencial que te acorda para a vida, assim. É um óleo essencial que te ajuda, que te dá energia, que aumenta a sua disposição. Ele é muito indicado para ambientes de trabalho, de estudo, principalmente assim, depois do almoço, né? Quando a gente às vezes come um pouquinho mais, vai lá querer trabalhar e já se sente um pouco mais sonolento, aumenta muito a fadiga. O óleo essencial de alecrim, ele ajuda muito. A inalação dele vai te trazer benefícios incríveis e você vai sentir essa diferença. Eu até falo isso porque eu sofro de pressão um pouco mais baixa. Então, a minha pressão ela costuma ser 9/6, por exemplo.
Então, naturalmente, me dá mais sonolência, mais fadiga, mais cansaço. Em dias quentes, isso aumenta ainda mais. Então, quando eu vou lá e inalo o óleo essencial de alecrim, isso me ajuda muito, melhora a minha disposição, aumenta o foco, a concentração, o meu rendimento. Então, é algo realmente muito importante e que faz bastante diferença de ser utilizado. E quando aplicado de forma tópica, ele é excelente para estimular uma circulação sanguínea. Então, às vezes, algumas gotinhas do óleo essencial de alecrim, junto com outras receitas que a gente passou aqui, tipo de eucalipto, por exemplo, que foi dito para dor muscular, ou de lavanda para você passar como hidratante para a pele, você pode reduzir. Vou tirar 2 gotinhas do óleo essencial de lavanda e vou acrescentar 2 de alecrim. Por quê? Isso vai estimular a sua corrente sanguínea e automaticamente vai ajudar que esse óleo essencial seja incorporado nela. E ele vai fazer o efeito de uma maneira melhor. Então eu estou estimulando ali o fluxo, o meu corpo vai receber melhor o óleo essencial e eu vou ter um benefício maior. O alecrim ele é muito bom por conta disso. Porém, tem um grupo de pessoas específicos aqui que precisa se atentar muito, que são as pessoas que sofrem com pressão alta. Então, como eu falei, que se eu tenho pressão baixa, ele aumenta a minha pressão e me ajuda, ele é contraindicado para pessoas que possuem pressão alta. Então, se você é essa pessoa, evite o uso do óleo essencial de alecrim. Ele realmente é contraindicado para esse tipo de pessoas, para esse grupo de pessoas, certo? E agora, vamos falar um pouquinho sobre o óleo essencial de hortelã-pimenta, ou menta-piperita, como ele também é conhecido. Eu gosto muito desse óleozinho. Eu gosto de utilizar ele antes de praticar exercícios ou ao acordar, alguma coisa nesse sentido, sabe? Ele me traz uma sensação muito boa. Ele é muito refrescante. Parece mesmo assim que você está mergulhando num campo de hortelã, porque ele traz essa sensação de refrescância e ele tem um poder analgésico muito interessante. Ele é muito utilizado pela inalação para quem sofre com dores de cabeça recorrentes, com enxaqueca, por exemplo, ele é muito utilizado para esse fim. É comum que quem sofra de enxaqueca vai procurar ficar quietinho, num lugar escuro, esperar passar e tudo mais. Você pode estar utilizando uma compressa úmida e tá inspirando o óleo essencial de hortelã-pimenta. Ele vai estar ajudando, acelerando esse processo de melhora com esse efeito analgésico e cefálico também, que ele vai estar colaborando aí nesse momento de dor e bastante desagradável que são as crises de enxaqueca. Ele é muito utilizado para esse fim. Como a gente falou aqui de uma função analgésica, quando você tiver com alguma dor, você pode estar utilizando ele também. Então, lembra que a gente falou lá daquela receitinha com óleo essencial de eucalipto para dor muscular, porque vai lá na inflamação? Você pode agregar naquela misturinha umas 2, 3 gotinhas do óleo essencial de hortelã, respeitando aquela concentração segura, que é de no máximo 15 gotas de óleo essencial para 30 ml de óleo vegetal. Então, você pode utilizar 12 do de eucalipto com mais 3 do de hortelã-pimenta, porque além de ter a função anti-inflamatória, já vai trazer uma ação analgésica. Então já vai ir melhorando a dor até que toda essa inflamação já tenha passado. Então é uma dica excelente para você que utiliza o óleo essencial de hortelã-pimenta também. E agora eu vou falar para vocês um óleo essencial que ele não é assim tão popular, né? A gente não ouve tantas pessoas falarem dele, mas eu precisava trazer ele aqui para vocês porque eu amo de paixão esse óleo essencial. Ele tem um cheiro diferente, assim, é algo mais nobre, mais sofisticado, é algo realmente diferente, que é o óleo essencial de Ylang Ylang. Até a tradução de Ylang Ylang é flor das flores. Então, de fato, assim, é diferentão. Ele é uma coisinha diferente mesmo que a gente tem. É um cheirinho muito agradável. E é um óleo essencial que é um aliado maravilhoso para nós mulheres. Ele conversa, ele tem uma função direta com o hormônio feminino. Então, para casos de menopausa, para TPMs, para momentos de puerpério, aqueles momentos de melancolia que a mulher passa, ou os momentos de raiva que ela acaba passando também, o Ylang Ylang ele vem justamente, né, com essa função, utilizando a inalação principalmente, para suprir aquilo que a gente precisa que a gente nem sabia que precisava.
É meio que um óleo essencial que vem para dar um up, assim, uma ajudadinha daquilo que a gente nem sabia que precisava de ajuda. Ele é maravilhoso para esse fim. Então, se você busca esse benefício, assim, se você está passando por momentos de menopausa, de puerpério, então é através da inalação que você vai estar utilizando o óleo essencial de Ylang Ylang. Agora, se você já está querendo explorar os benefícios do uso tópico do óleo essencial de Ylang Ylang, posso te dizer que ele vai te deixar com uma pele extremamente aveludada. Esse é o principal benefício que ele traz para a pele. Ele nutre e deixa um aspecto diferente. Você percebe que não é só uma hidratação. Realmente fica com aquele aspecto bastante aveludado. O óleo essencial de Ylang Ylang, ele acaba até tendo a fama de ser um óleo essencial afrodisíaco. Por quê? Porque ele é como se aumentasse o amor próprio da mulher. Então, como ele vem para ajudar essa regulação hormonal, esses momentos que a mulher acaba passando, ele te deixa melhor contigo mesma e automaticamente acaba ganhando essa fama afrodisíaca. Então, se você quiser utilizar o óleo vegetal como um hidratante pós-banho, por exemplo, você pode fazer dessa forma. Coloca lá nos 30 ml do óleo de amêndoas doces, mais 15 gotinhas do óleo de Ylang Ylang, e você vai ter um excelente hidratante com benefícios terapêuticos bem interessantes. E agora, já que a gente falou desse montão de óleo essencial, eu vou trazer para vocês aqui algumas formas, tentar exemplificar alguma delas, para tirar algumas dúvidas das formas de uso. Então, vou começar aqui falando sobre a forma de uso da inalação, falando da inalação direta, que é aquela que a gente pinga o óleo essencial direto na palma da mão. Algumas dicas que são importantes de se ter. Então, como que a gente vai fazer? Vai pegar o óleo essencial, você tem aqui, por exemplo, esse aqui é um óleo essencial de alecrim, e eu vou estar pingando na palma da minha mão. Então, eu posso aplicar umas 2 gotinhas, mais ou menos. Tem aqui, vou aplicar 1, 2 gotinhas. E vou fazer uma fricção, vou passar uma mão na outra, porque assim eu vou aumentar a temperatura e as moléculas do óleo essencial vão ficar mais no ar para eu poder fazer a respiração. Então, o que é importante? Aqui eu vou fazer a fricção de uma maneira não tão agressiva. Algumas pessoas gostam de fazer isso de uma maneira bastante forte, mas aí você acaba dispersando demais o óleo essencial e aumentando a temperatura. Então, você vai fazer a fricção, faz a mãozinha em formato de concha e vai fazer a inalação. Importante fechar os olhos, porque o óleo essencial entra no olho também. Então, vai inalar. Inspira e expira. Faz isso de uma maneira leve, não precisa ser nada muito intenso. E é uma ação que você pode fazer aí por 10, 15 minutinhos enquanto você estiver sentindo. O que é importante? Depois que eu inspiro, eu fecho a mão para evitar que volatilize tanto o óleo essencial. Então, durante todo o processo é o que eu vou fazer. A fricção, vou fazer a mão em formatinho de concha, vou inspirar e vou fechar a mão novamente. E é importante que nós estejamos presentes nesse momento. Então, eu vou fazer a inalação, eu vou sentir, vou perceber o caminho do óleo essencial. Não fazer isso assim de uma maneira tão robótica, sabe? Porque dessa forma os benefícios vão ser ainda mais potencializados. Você prefere utilizar os difusores, né? O difusor de parede, o difusor ultrassônico? Aí aqui é só importante lembrar que se você utiliza o difusor de parede, é importante que ele seja de cerâmica e não de plástico, certo? Para ambos, você vai precisar de água. Para o difusor de parede, você pode colocar umas 3 colheres de água, mais ou menos, né? 3 colheres de sopa, e de 4 a 6 gotinhas do óleo essencial. E no difusor ultrassônico, para cada 100 ml, você vai colocar a mesma quantidade de óleo essencial, de 4 a 6 gotinhas. E aí aqui, conforme eu já fui dando algumas dicas para vocês, pode ir se aventurando na mistura de alguns óleos essenciais. Então, por exemplo, se eu quero utilizar o óleo de lavanda, eu posso colocar uma gotinha do óleo essencial de lavanda, uma gotinha junto do óleo essencial de laranja doce, que vai estar me trazendo benefícios à noite para crianças que têm medo do escuro, por exemplo. É muito aplicado. Ou então, umas gotinhas de lavanda, umas de bergamota para quem tem muita ansiedade e precisa acalmar para poder dormir também. É uma ótima forma de uso assim. Qual que é a diferença de um e do outro? O
difusor ultrassônico é um difusor que ele mantém a temperatura, uma temperatura máxima de 60 graus da água. Então ele não vai degradar tanto os compostos do óleo essencial e você vai ter mais benefícios, né? Porque não vai acabar queimando, digamos assim, algum componente. Já o de parede não tem esse controle, então às vezes acaba tendo uma temperatura mais alta da água e ele volatiliza rápido demais e você não consegue absorver todo o efeito terapêutico. Então, se for para você escolher, eu diria que o ultrassônico ele tem um resultado muito melhor, mas o de parede já te entrega resultados bem bacanas também. Eu já não quero investir tanto num difusor, pode começar pelo de parede e depois fazer uma transição para o difusor ultrassônico, que não tem problema nenhum, nenhum mesmo, é bem tranquilo. Falando do uso tópico, o que é importante a gente se atentar? Lembra que eu comentei sobre embalagens plásticas? Então, avaliem o tempo que vocês vão utilizar essa diluição. Se você vai misturar um óleo essencial num óleo vegetal, faça em volumes pequenos. Por isso que eu passei para vocês a quantidade de 30 ml, por exemplo. Porque você vai utilizar por um curto período. E aí você consegue utilizar na própria embalagem do óleo vegetal, por exemplo. A maioria dos óleos vegetais vem em embalagens plásticas e âmbar. Então, se você estiver utilizando ali uma concentração baixa do óleo essencial, não vai ter problema nenhum. Agora, se você quiser preparar 1 litro, porque você quer utilizar durante o ano inteiro e não quer ter que ficar fazendo essa mistura o tempo inteiro, aí você precisa armazenar num recipiente de vidro, porque senão você vai ter problemas com essa degradação do plástico que o óleo essencial vai causar. Então, esses são pontos bastante importantes para quando você for manusear, quando você for trabalhar e aplicar. Então, o uso tópico tem isso. Você vai aplicar sempre na região de interesse, vai fazer massagens leves. Então, da mesma forma que a gente tem que cuidar com movimentos bruscos para inalar, a gente tem que cuidar para não ter muito movimento brusco aqui, senão eu vou estar volatilizando todo o meu óleo essencial ao invés de ele estar permeando na minha pele. Então, eu preciso fazer isso com movimentos delicados, cuidadosos, com óleo vegetal adequado, para eu ter um resultado que eu busco. Então, essas são formas de aplicação que vocês podem utilizar por aí. Caso vocês conheçam algumas outras formas, algumas pessoas gostam de utilizar também no escalda-pés. Você pode fazer isso. Vai lá, pega uns 60 gramas de sal grosso, por exemplo, coloca mais 5 gotinhas, aplica na água e coloca os pezinhos lá. Ele vai estar te trazendo esses benefícios também. Nesses casos, é só bom evitar óleos cítricos, porque são um pouquinho mais ácidos e podem acabar dando algum tipo de reação. E falando em reação, já que a gente está falando aqui de formas de aplicação e do uso tópico, é importante que a gente faça um teste de alergia ou de sensibilidade. Então, quando você for aplicar o produto direto na tua pele, o óleo essencial, nessa diluição, é importante que você já não saia aplicando tudo, sabe? Eu tô com uma dorzinha aqui, já vou aplicar na minha perna inteira, já vou passar no corpo todo. Faça um teste antes. Antes, passe numa região sensível, verifique, avalie como vai ficar. Se tiver tudo ok, aí você pode utilizar com gosto, mas se não, é importante que você tenha esse cuidado para já não sair aplicando na sua pele toda, assim, e não acabar tendo algum tipo de alergia que pode ser próprio seu, do seu organismo, de como que você tem utilizado. Caso você tenha ficado com alguma dúvida também dessas técnicas, podem colocar aqui no comentário, pode perguntar. A ideia é trazer o máximo de informações para vocês, para que fique tudo o mais claro possível, né? Então, aproveitem também para curtir, para compartilhar com os amigos, para se inscrever no canal, para colocar e dar dicas de conteúdos que vocês gostariam de ter aqui, para a gente poder explorar tudo isso o máximo possível. Certo? Eu vejo vocês no próximo vídeo.